Eu gostaria que você, então, lesse comigo Daniel, capítulo 6, do 1 ao 10, que diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram encontrar. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Meus irmãos, como eu falei, geralmente nas terças-feiras que eu ministro, eu procuro dar continuidade a uma série. Nós estamos estudando a série de Atos, Mas como hoje eu nem trouxe o sermão de Atos, porque não sabia que ia pregar, Deus colocou essa palavra no meu coração, visto que nós vivemos em dias extremamente ativistas, mas também dias onde nós procuramos sempre estar conectados com pessoas, principalmente com a evolução das tecnologias de comunicação. Um grande exemplo está aqui, um celular. Nós passamos a buscar estar conectado o tempo todo com as pessoas. Por isso que talvez uma das maiores crises dos nossos tempos tem sido a crise de reflexão, a ausência de reflexão. Nós vemos pessoas tomando atitudes tão erradas e parece que decisões tão simples não se tem mais noção, justamente porque parou-se de tirar um tempo para a solitude, para refletir, para pensar, para fazer um levantamento das decisões que tomamos na vida ou não. Parece que a gente é aquela máquina, que vai, trabalha 24 horas. As empresas de hoje funcionam assim, a máquina é 24 horas funcionando, e quando dá um pane, ou chama o técnico para arrumar, ou joga ela fora. Às vezes a gente parece que não levamos a sério o que o Charles Chaplin disse no seu filme, Homens sois e não máquinas. E a gente vai levando a vida que nem máquina. Trabalha, faz, se diverte, e parece que os divertimentos hoje mais cansam, mais estressam do que realmente relaxam. E a gente vai vivendo essa vida. Muitas vezes esquecemos de parar, analisar, tirar um momento de solitude.
E as tecnologias de comunicação, como eu citei, o celular faz com que a nossa mente não desligue. E o tempo todo nós procuramos conectividade, conexão. Tem pessoas hoje, já falei no ano passado para os irmãos, quando falei sobre aquela série, né, de família e a tecnologia, né, família na era digital, os riscos que nós sofremos, nós vemos hoje um momento onde as pessoas entram em pânico quando estão sem o seu celular. Os psicólogos da Inglaterra cunharam o nome nomofobia, né, justamente para conseguir enquadrar ou nomear essa doença que nós estamos vendo, né? Nomofobia vem da sigla No Mobile Phone, porque começaram a perceber que as pessoas estavam tão viciadas em conectividade que quando estavam sem o seu celular ou ficavam em algum lugar onde não tinha acesso à internet 3G ou assim por diante, elas tinham os mesmos sintomas de um viciado químico que ficava no período de abstinência. Tinha sudorese, e ficava estressado, alguns ficavam muito tempo e entravam em depressão, e eles começaram a perceber que isso é algo sério dos nossos tempos. Tempos onde todos buscam uma conectividade. Aqui na igreja é engraçado, né? As pessoas passam ali na frente da sala do pastor e vê que lá tem um sinal de Wi-Fi, e alguns adolescentes, né? Os adolescentes são mais espontâneos, chegam, pastor, qual é a senha do teu Wi-Fi? Fala para a gente. Alguns ficam aqui, né, buscando sinal. Por quê? É os nossos tempos. A busca por uma conectividade. O que a gente não pode esquecer é que a conectividade essencial que o ser humano precisa é com os céus. É conectividade com Deus. É aquela conectividade, eu sempre digo, que o login é Jesus Cristo e a senha é sangue do Cordeiro. Essa conectividade é que realmente nos deixa saudáveis, emocionalmente, espiritualmente, e é isso que nós devemos buscar. Por isso eu escolhi essa reflexão baseada em Daniel, porque na vida de Daniel, nós vamos ver alguém que vivia também um ativismo, se é assim que podemos dizer, mas soube tirar o seu tempo para Deus. Daniel foi aquele jovem que por volta do ano 586 foi levado para a Babilônia. Nós sabemos que o que aconteceu na Babilônia foi permissão de Deus. E daí a gente até pode abrir um parênteses assim, né? Nós sabemos que o povo de Judá ficou 70 anos cativo na Babilônia, mas com a permissão de Deus. Deus, através dos profetas, chamava o próprio rei Nabucodonosor, que foi aquele que destruiu Jerusalém e levou o povo para o cativeiro, como meu servo. Ou seja, a gente precisa entender que até nos momentos de extrema crise, até nos momentos onde nós parecemos estar sofrendo, Deus não perde o controle. Estamos vendo tempos de crise, mas jamais pense que Deus perdeu o controle da situação. Tudo tem um propósito, inclusive as crises que surgem. E se nós abrimos nesse parênteses falando da crise no Brasil, você pode ter certeza que a crise que nós temos vencido no Brasil é um chacoalhão que o Senhor permitiu que acontecesse para que a igreja desperte, para que nós venhamos voltar à centralidade do Evangelho, para que nós venhamos estar atento nas lideranças políticas que escolhemos, no tipo de cristianismo que vivemos, para que nós venhamos enxergar essa realidade de distração que o diabo tem colocado também dentro da igreja, um mundinho gospel surgindo, mas o verdadeiro Evangelho sendo negligenciado. Nós, na crise, somos chamados sim para um avivamento. E o que acontece? Agora, aqueles jovens, né, estavam na Babilônia, junto com uma série, né, de outras pessoas de Judá, foram levados cativos como escravos para a Babilônia, e nós vemos o rei Nabucodonosor, muito sábio, olhando o povo, disse, vamos escolher alguns líderes, mas não já líderes formados, não adulto, não ancião, que tem uma mentalidade difícil de se lapidar. Vamos escolher meninos, vamos escolher jovens, adolescentes, boa aparência, faz um teste para ver se são inteligentes. E assim, então, foram escolhidos alguns jovens, alguns meninos. E no meio deles, lá com os seus 16, 17 anos, estava Daniel, e nós sabemos dos outros também, que não se contaminaram, né? O Ananias, o Misael e o Azarias. Esses 4 jovens se destacaram, por quê? Porque desde o início, eles mantiveram-se conectados ao Deus verdadeiro.
Não entraram na forma da Babilônia, porque na Babilônia o rei, muito esperto. Gente, se você pegar para analisar o que aconteceu nesses quase 2.600 anos atrás, com esses moços, é a mesma proposta que o mundo tenta fazer na nossa vida. Nabucodonosor leva eles para lá, muda o nome deles, porque o nome é a primeira coisa que você recebe vinculada à sua cultura. Eu me lembro quando eu fui aqui no Brasil registrar o meu filho, né? Primeiro que nasceu, e eu queria um nome diferente, Kenidiel, escrito bem diferente. Eu fui no cartório, a primeira coisa que a mulher falou: não, esse nome nós vamos registrar, você tem que voltar e escolher outro nome, escolhe nome brasileiro, ela diz, José, Manuel, né, Carlos, mas escolhe um nome brasileiro. Eu falei: não, eu já escolhi, esse é o nome. Tive que teimar algumas vezes ali com a mulher para ela registrar o nome Kenidiel, porque o nome tem tudo a ver com a cultura. Lá na Babilônia, quando chegaram lá, a primeira coisa que fizeram foi tentar mudar o nome. O próprio Daniel recebeu o nome de Beltesazar, e o Ananias, Misael e Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os nomes antes tinham relação com o Deus de Israel. Agora, todos os nomes tinham relação com os deuses pagãos da época. Não vamos entrar aqui no significado dos nomes, né? Mas para a gente ver a tentativa de tirar Deus de a cultura e os princípios de Deus da vida daqueles meninos. Uma outra proposta do rei Nabucodonosor foi justamente dar um privilégio para eles, dizendo: olha, agora vocês são meninos escolhidos e vocês vão sentar junto com o rei e participar dos banquetes do rei, vocês vão comer da comida do rei. E aqui, eu já falei certa vez para os irmãos, né? A diferença de quem está conectado com os céus é isso. Nas propostas do mundo, ele tem discernimento. Se não fosse discernimento, né? E tem muito crente hoje, por falta de discernimento, vê cilada do diabo como bênção. Isso é forte, irmãos. Você imagine se esses meninos não tivessem discernimento. Puxa vida, olha só. Como Deus é bom, nós fomos trazidos para cá como escravo, Deus destruiu, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, nós fomos trazidos para cá, mas Deus foi tão bom, que nos fez sentar na mesa do rei, e comer a comida do rei. Mas a proposta era outra, a proposta era esquecer realmente os princípios do Senhor, e na mesma hora que surge essa proposta indecente, mas muito camuflada, Daniel e seus amigos já dizem: não, nós não vamos contaminar. Está lá no capítulo 1, verso 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Porque ali ele viu algo que realmente não agradava ao seu Deus, e ele não quis aquilo ali. E nós vamos ver Daniel, aqui quando eu estou falando desse começo, é um adolescente, mas vai passar todo o tempo, e agora no capítulo 6, onde nós lemos, nós já estamos vendo um ancião. Passa-se os 70 anos de cativeiro e vem o Império Medo-Persa. Aqui já não é mais rei Nabucodonosor, não é mais o outro rei Belsazar que vem. Aqui nós já estamos no Império Medo-Persa, ou seja, passou-se 70 anos. Daniel, desde o início, manteve nos mais altos cargos da Babilônia, e agora aqui, já no Império Medo-Persa, novamente, ele precisava estar firme, porque viria a prova, viria a tentação. Já que as distrações não enganaram Daniel, veio a perseguição. E o texto nós conhecemos bem. Daniel, ele agora, esse ancião justo, honesto, o texto é lindo, esse texto, porque nos versículos diz assim, né, que os inimigos de Daniel, percebendo que o rei queria colocar ele agora, não mais entre os 3 principais, mas como o maioral dos principais, ficaram com inveja e arquitetaram então uma cilada para Daniel, dizendo: o rei, mas rei, tu é maravilhoso, rei Dário, tu é glorioso, rei Dário, tu é um Deus, o rei Dário, faça uma lei, conforme as regras medo-persa. Por que eles enfatizaram isso? Porque os medos-persas, eles eram radicais, a lei era maior do que o rei. Se o rei fizesse uma lei e depois se arrependesse, essa lei não podia voltar para trás. Essa lei, ela poderia ser feita outra lei para tentar anular aquela. Anular não, né? Mas ir contra os princípios daquela.
mas ele não podia anular uma lei. Nós vamos ver isso na história de Esther, da rainha Esther. Quando o rei Xerxes promulga, né, o seu edito dizendo que agora todos os judeus deveriam ser mortos, ele não podia anular aquela lei. Então, ele depois emite uma outra lei dizendo, não, os judeus agora podem também lutar pela sua vida. Foi a maneira que ele encontrou, né? Porque os medos persas eram radicais nas suas leis, não tinha volta. Então, eles pediram, olha, faça uma lei, rei Dário, dizendo que ninguém pode orar a outro Deus a não ser a ti. Então, o rei, muito alienado, né, muito bobo, caiu na conversa deles e fez a lei dizendo, olha, ninguém pode agora buscar ou orar durante certo período a outro Deus, a não ser a mim, o rei. Quando Daniel soube disso, e aí eu gosto, né, do que está escrito, Daniel, ele vai para o seu quarto e o texto diz, ele faz o que costumava fazer todos os dias. 3 vezes ao dia, pelo menos, Daniel orava e buscava ao Senhor. E aqui, eu quero que você leve com muito carinho essa primeira lição que nós vemos na vida de Daniel. Nós precisamos, meus irmãos, eu estou dizendo aqui que nem deve ser apenas um desejo seu, mas nós precisamos estar conectados com o Senhor. E quando nós vamos ver na vida de Daniel e de tantos outros, atitudes de quem está conectado com o Senhor, nós vamos ver isso aqui, uma busca intensa e constante pelo Senhor. Busca intensa e constante pelo Senhor. E aqui eu já quero responder perguntas da nossa sociedade. Como mantemos o equilíbrio no mundo tão louco, pastor? Como alcançamos sucesso em todas as áreas da vida, pastor? Está aqui a resposta. Ao mesmo tempo que é simples de dizer na teoria, é difícil de colocá-la em prática. Mas é o segredo, uma busca intensa e constante pelo Senhor. Se vocês se lembrarem, há uns 2, 3 anos atrás, eu preguei aqui sobre Moisés, e eu perguntei para os irmãos, quantos querem ter uma vida espiritual medíocre? E ninguém levantou a mão, e se eu perguntar hoje, também ninguém vai levantar a mão, porque nós não queremos isso, mas infelizmente, essa é a realidade das nossas vidas muitas vezes, porque nós olhamos para as pessoas que nos cercam, nós estabelecemos elas como padrão e nós procuramos ficar na média. E mediocridade significa justamente isso, estar na média. Meus irmãos, ninguém sai da mediocridade sem uma paixão intensa, sem uma paixão ardente por Deus, sem o desejo de estar realmente aos pés do Senhor. É fome e sede por Deus. Já falei algumas vezes para os irmãos aqui, né, do relacionamento de um casal. Um casal, quando está apaixonado, eles fazem loucuras de amor. Fazem loucuras de amor. Qualquer pessoa que está apaixonado por uma causa faz loucuras de amor. Eu falei das minhas loucuras de amor que eu fazia pela minha esposa. Me lembro uma vez que acordei de madrugada, acordei meu irmão, né, e nós éramos adolescentes, aquela fase de irmão adolescente, briga bastante, falei, não, mas eu quero que você me ajude a fazer uma surpresa para a menina da minha vida, que era a Juliane, a minha atual esposa. Acordei meu irmão de madrugada, e fui lá na casa dela, colocar uma faixa com declarações de amor no portão da casa dela. E daí, na caixa de correio, deixei um cartão, né, de amor e tal. E daí, quando deu umas 7, 8 horas da manhã, mandei uma mensagem, daquelas telemensagens na época, né, que não tinha computador e celular, né, aquilo lá era o que bombava, né? Mandei uma daquela telemensagem de amor para ela, pastor Eliabe. E daí eu falei para a moça, olha, quando você acabar de falar a mensagem de amor, você fala para ela lá na caixa de correio. Tudo, né, imaginando, né? Ela então, depois feliz, recebeu a mensagem, sai para fora, para ir na caixa de correio, ver aquela faixa.
Coisas de amor que a gente fazia porque amava, tinha intensidade, ganhava pouco, mas gastava o dinheiro para quê? Para mostrar o quanto eu amava, para confeccionar uma faixa, gastava lá com o telemensagem. Me lembro uma vez que quase apanhei dos vizinhos que eu fui fazer uma serenata tocando saxofone para ela. Loucuras de amor. Eu tocava saxofone na banda, né, alguns anos atrás, mas fazia coisas intensas. Por quê? Porque eu queria agradá-la, eu queria estar com ela, eu queria mostrar o meu amor para ela. Já falei para os irmãos de quando eu matava a aula, ia lá na casa dela de ônibus para ficar 2 minutos, porque tinha que voltar para a aula de novo. Mas aqueles 2 minutos eram extremamente significativos para mim. Valia a pena, porque amava ela com intensidade. Eu estou aqui falando das loucuras de amor que fiz e faço às vezes ainda para minha esposa, para mostrar o quanto eu amo, vontade de estar perto dela. Mas se você pegar pessoas apaixonadas por qualquer outra coisa, você vai ver loucuras. Pessoas apaixonadas por carro, você vai ver que tem gente que sacrifica as coisas dentro de casa, sacrifica as coisas com a família para investir no carro. Você vai ver, por exemplo, e na televisão passa direto isso, homens apaixonados pelo seu time de futebol. E quantos casos nós temos no Brasil de homens que largaram a esposa, né, pelo time de futebol? Muitos. Me lembro, agora, né, alguns anos atrás, quando o Corinthians foi campeão do mundo, né, foi para Tóquio, me lembro de um cara que ia casar, mas cancelou o casamento, pegou o dinheiro do casamento e investiu na passagem, né, e os hotéis para ele ir lá para Tóquio para poder ver o time dele ser campeão. Ou seja, trocou, né, tudo que ele tinha para estar junto do time dele. Irmãos, quando nós falamos que amamos o Senhor, quando nós falamos que somos apaixonados por Deus, nós precisamos ter sim, vontade de estar perto de Deus, custe o que custar. Vontade de estar aos pés do Senhor, independente do que vai acontecer com a nossa vida. É essa paixão intensa, e eu fiz questão de colocar aqui, intensa e constante. Porque um relacionamento, para ser saudável, precisa de constância. Nós precisamos buscar isso. Você vai ver aqui, né, o Daniel, costumeiramente 3 vezes ao dia buscava ao Senhor. Você vai ver Davi, pega os salmos de Davi, né? O Salmo 42, que a gente conhece como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E já foi falado aqui algumas vezes, a corça, ela é usada figurativamente nesse texto como desejo pelo Senhor, porque Davi conhecia qual é a busca da corça. A corça não é como o camelo que vai lá, bebe bastante água, enche a sua barriga e com aquele montante de água que consegue beber, vai caminhar quilômetros e mais quilômetros e ficar até dias sem beber água. Não é nem como um boi ou uma vaca que vai, bebe a água, sai, mas só volta ali depois que tiver com muita sede. Não. Usa-se a figura da corça porque a corça ela vive em função de águas puras. Os sentidos da corça, principalmente a audição e o olfato, são aguçadas para quê? Para ouvir aonde estão as corredeiras de água e buscá-la. Quando Davi está dizendo, assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor, ele estava dizendo, Senhor, eu vivo para buscar a tua presença, eu vivo para estar contigo, eu vivo para estar aos teus pés. É isso que ele está dizendo. E quando nós olhamos os profetas, nós vamos ver isso também. Jeremias 29:13 vai dizer, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ou seja, eu não posso separar 30% do meu coração ao Senhor e o resto para outras coisas. É de todo o coração. Quando nós tivermos essa busca, essa constância pelo Senhor, nós vamos ter as experiências que precisamos. Essa conectividade vai trazer vida e gerar saúde, e gerar mudança, e gerar uma sociedade totalmente diferente do que nós temos visto aí. O exemplo que eu dei na outra mensagem de Moisés, né? Depois de ver milagres e mais milagres e mais milagres, era pão chovendo do céu, água saindo da rocha, nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite.
Depois de Deus sentar com Moisés, eu acho fantástico, e passar tudo ali, a questão de como seria a trajetória, como seria a questão da arquitetura de tabernáculo e tal. Deus, já indignado com o povo rebelde, diz: olha, Moisés, eu vou colocar um anjo vai guiar vocês, mas eu não quero mais estar junto com esse povo. E Moisés bate o pé e diz: não, Senhor, sem tu a gente não vai, não vamos arredar o pé daqui. E Deus deixa se convencer por Moisés. E Deus pergunta para Moisés: o que tu queres mais, Moisés? E ele diz com boca cheia: Senhor, mostra-me a tua glória. Alguém que tinha visto todos aqueles milagres não estava satisfeito. Irmãos, é isso que nós precisamos, essa intensa busca pelo Senhor. Nós vamos ver Daniel, pelo menos 3 vezes por dia, buscando a presença desse Deus. Há uns 2 meses atrás, eu falei sobre o custo de servir ao Senhor, o nível de intensidade que o Senhor espera de nós. Mateus 10:37, Jesus vai dizer: quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, Deus acima de todas as coisas, e que isso seja a nossa busca diariamente, intimidade com o Senhor, contato com o Senhor. A segunda coisa, além dessa busca intensa e constante pelo Senhor que nós precisamos, é justamente ter a obediência total ao Senhor. Falamos já disso bastante no ano passado, mas quando eu olho, por exemplo, de Daniel, e podemos também pegar os amigos dele, na passagem citada em Daniel capítulo 3, nós vamos ver que, independente das circunstâncias, eles estavam dispostos a obedecer ao Senhor. São inúmeros os textos bíblicos que deixam bem claro, meus irmãos, que o amor ao Senhor é revelado pelo nível de obediência que nós temos a Ele. Se você estivesse ali na minha sala de aconselhamento, onde todos os dias nós recebemos pessoas, você vai ver que, geralmente, os problemas conjugais, eles são fruto de uma incoerência entre a teoria e a prática. Nesses anos de pastorado eu tenho visto que ninguém, até hoje eu vi casar para ser infeliz. Todos casam-se para ser feliz. Todos têm o discurso: eu vou te amar durante toda a minha vida. Seja na riqueza, seja na pobreza. Seja na saúde, seja na enfermidade. Esse é o discurso. Agora, você vai ver que depois na prática, já não se coloca essas verdades como alicerces do dia a dia. Você vai ver que as juras de amor, na prática, não acontecem sempre. E daí você vai ver aquele homem que prometeu respeitar, honrar, na prática você vai ver ele desrespeitar, trair, enganar a esposa, muitas vezes agredir. Aquela mulher que diz que ia honrar o marido, começa a desrespeitá-lo, xingá-lo, querendo humilhá-lo, e assim por diante. Nós vamos ver que o casamento rui quando tem essa incoerência. A mesma coisa acontece com a nossa vida de fé. Irmãos, a vida de fé, ela precisa ser embasada na obediência ao Senhor. A maior prova de amor que você pode dar a Deus é obedecendo aos mandamentos dEle. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Daniel, meus irmãos, você vai ver um homem que entendeu muito bem o recado. Ei, se orar, se manter a conexão com os céus, se manter o teu relacionamento com esse Deus, se praticar a oração, você vai ser jogado na cova dos leões. E olha só a punição, você já parou para pensar? Tem uns vídeos aí na internet que mostram o que é isso, o que é você cair na boca de um leão faminto. É terrível. Mas Daniel, mesmo entendendo isso, ele prefere estar ligado ao seu Deus e ser obediente, porque a oração era um mandamento dos céus.
E ele prefere obedecer ao Senhor a custo da sua vida. E quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vamos ver o tempo todo ele fazendo isso. É o que nós falamos ali no banquete. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Por mais que vai desagradar o rei, por mais que os outros não vão estar seguindo esse exemplo, ele colocou no seu coração em ser obediente, custe o que custar. Meus irmãos, se nós queremos viver o equilíbrio necessário para sobrevivermos nesse mundo mal, se nós queremos fazer a diferença em prol do reino de Deus, precisamos entender que o Senhor espera de nós obediência, que é uma prova concreta do nosso amor a Ele. Quando você olhar as falas de Jesus, João 14,15, se me amares, obedecerão os meus mandamentos. 1 João 5,3, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ano passado eu peguei pesado com os irmãos da sede, e faço questão de repetir o que eu falei, dizendo que muitas vezes o Senhor Jesus tem repetido o que Ele falou aos fariseus daquela época. Os fariseus tinham um discurso, mas não tinham a prática. E o Senhor Jesus disse para eles, com um tom bem pesado: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabe, meus irmãos, essa é uma palavra que nós diariamente precisamos reter no nosso coração. Já falamos no ano passado, quando o assunto era de servir. O que é ser servo? Servo, hoje, nós vemos as pessoas enchendo a boca para dizer: eu sou um servo de Deus. E muitos acham que isso é status. Eu sou um servo do Senhor, me respeita. Servo significa escravo. Ou seja, você precisa anular a tua vontade. Se o Senhor Jesus é o teu servo, Ele manda, você obedece. Ser servo de Deus é isso. É isso. E não tem como um servo querer não obedecer o seu Senhor, porque ele já entendeu que a vida dele, o propósito dele é simplesmente isso: obedecer. E a terceira coisa, meus irmãos, que nós precisamos aprender, além de buscar o Senhor com toda intensidade, obedecê-lo, independente das circunstâncias, nós precisamos viver todos os dias, como agente do reino de Deus. Quando eu pego a vida desse jovem, Daniel, e dos seus amigos, nós vamos ver isso na prática. No capítulo 1, eles não se contaminaram. No capítulo 2, no capítulo 4, você vai ver justamente, por não se contaminar, eles oravam. Você vai ver que eles oravam. Conexão com os céus. Por manterem conectados com o céu, Deus revelava para eles coisas ocultas. Nós vamos ver no capítulo 2 e no capítulo 4, sonhos que ninguém conseguia interpretar. Eles tinham interpretação. Por quê? Estavam conectados com aquele que era quem colocava os sonhos na mente do rei. Nós vamos ver no capítulo 3, os 3 jovens não se prostrando diante daquela imagem, sendo jogados na fornalha de fogos, mas sobrevivendo, Deus intervindo e fazendo milagre. Nós vamos ver no capítulo 5, Daniel interpretando a escrita na parede, quando os tesouros trazidos lá do templo são blasfemados pelo rei Belzazar, e a mão escreve na parede. Ninguém conseguia interpretar, mas Daniel, que estava conectado com os céus, foi lá e interpretou. E nós vamos ver aqui no capítulo 6, mais uma vez, ele orando, buscando o Senhor, quando era proibido orar, sendo jogado na cova dos leões. E do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vamos ver Daniel sendo usado como profeta. Dos 17 anos, agora, provavelmente Daniel estava com quase 90 anos. Dos 17 aos 90 anos, nós vamos ver uma pessoa que entendeu o propósito de vida dele, o que era ser servo do Senhor, e a necessidade de estar conectado com os céus. Uma constância
na vida com Deus que ele tinha, essa constância, além de fazer ele ter essa conexão com os céus, além de fazer ele ser obediente ao Senhor, nós vamos ver que Daniel o tempo todo entendeu que ser agente no reino, ser usado pelo Senhor, não é algo para o futuro, mas todos os momentos, todas as oportunidades, o Senhor conta comigo. Aos 17 anos era escravo, entendeu que Deus tinha chamado ele para ser diferente lá e com grandes propósitos. Agora, 70 anos, já tinha passado impérios, tinha passado muitos reis, Daniel estava ocupando os lugares mais altos da Babilônia, ele entendeu que estava lá para obedecer ao Senhor, estar respeitando as leis de Deus acima das leis dos homens e entendendo que aquele era o tempo de ser agente no reino de Deus. Irmãos, nós corremos um risco sim, de acharmos que Deus nos chamou para estar mais perto dEle, ou para sermos agentes no reino dEle, apenas para amanhã. Durante muito tempo eu pensei isso. Até quando eu fui para o seminário, lá o Senhor deixou isso bem claro para mim. Eu fui para o seminário pensando, eu vou para o seminário, e lá no seminário, então, eu vou me preparar para ser pastor, e daí depois que eu fizer teologia, 4 anos, me preparar, daí sim eu vou poder servir no reino de Deus. E daí eu nunca me esqueço. Certo momento, orando lá no seminário, o Senhor falou bem claro para mim, está errado. Você sim deve preparar, mas eu já quero te usar hoje. Tinha surgido ali proposta de trabalho e eu tinha renunciado justamente porque queria apenas produzir no reino depois do preparo. E naquele ano, o Espírito Santo me impulsionou para entrar num asilo e trabalhar no asilo. Trabalhei durante 2 anos, indo uma vez por semana, pelo menos, naquele asilo e feito trabalho com os idosos. Entendi que o chamado era para aquele momento. Nunca mais eu me esqueci disso. Irmãos, eu sou um pastor novo. Tem muitas coisas para acontecer na minha vida. Eu sou um pastor jovem e eu sei que, questão de experiência, tem muita coisa para mim aprender. Estou com 10 anos de ministério agora, comparado com o meu avô, que tem mais de 65 anos de ministério. Tem muita coisa para me aprender, mas eu preciso entender que com as minhas limitações, com as limitações de experiência, de conhecimento, de prática, o Senhor me chama para ser útil hoje. O pouco que a gente sabe a respeito de Deus é muito para quem não sabe nada. O pouco que você sabe a respeito do teu Senhor é muito para aquele que está indo para o inferno. Você pelo menos já sabe o plano da salvação básico, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso basta. Isso basta para você se engajar no reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, parar de arrumar desculpa para servir no reino. E não podemos jamais usar o artifício dos nossos dias, e por isso essa palavra hoje, do ativismo, dias muito corrido, para não produzir no reino de Deus. Irmãos, hoje, por exemplo, aqui, quando foi chamado as crianças, por que foi chamado crianças de 3 a 11 anos e não de 0 a 11 anos? Porque hoje não tinha ninguém para trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos. Tem muitas outras coisas da nossa sociedade, irmãos, é pedido o tempo inteiro, para visitar abrigos, para fazer trabalho em asilos, para fazer trabalho em orfanatos, é o tempo todo. Temos ministérios que estão fazendo, mas a seara ainda continua grande e são poucos os ceifeiros. Se tem uma coisa que eu gostaria que você saísse dessa noite aqui entendendo é que nós precisamos responder hoje o chamado do Senhor e fazer a vontade dEle hoje. Irmãos, nós precisamos entender que não teremos outra vida. Os adolescentes que hoje são jovens, estão aqui, sabem uma coisa que eu repetia sempre para eles. Eu olhava no olho daqueles meninos e eu falava, brother, você nunca mais vai ter 13 anos. Você nunca mais vai ter 14 anos, cara, cuida com o que você faz, não toma atitude errada. Gaste a sua vida no reino.
E a mesma coisa nós precisamos lembrar para adultos, porque nós sim vivemos num mundo ativista, mas não podemos esquecer da nossa conexão com os céus e de ser usado por Deus. Por que eu fiz questão de pegar o exemplo de Daniel? Já para pensar comigo. A Babilônia era, sem dúvida, nessa época, não apenas segundo as Escrituras, mas segundo os historiadores, a maior potência daquela época. Era o maior império que tinha naquela época. Ou seja, tinha muitas e muitas e muitas atividades para serem desenvolvidas, certo? Daniel, ele estava entre os 3 homens mais destacados e seria colocado no lugar do maioral, ou seja, ele governaria todo aquele império. O império que fazia muitas guerras, o império que tinha que estar preparado com soldados, o império que precisava estar preocupado com a alimentação, eram muitas atividades. Agora, o ativismo, né, esse termo ainda não existia, mas o ativismo de um governador da Babilônia daquele tempo, não fez com que Daniel negligenciasse a sua busca constante por Deus, e entendendo que mesmo com outras funções no império, ele era chamado para produzir em favor de Deus. Eu não estou aqui convidando ninguém, eu já falei para os irmãos, né? Então quer dizer que eu tenho que virar pastor, missionário, missionária? Não. O que a gente precisa entender é o que Daniel entendeu, que até mesmo num governo secular, num cargo secular, lá é onde o Senhor me colocou para glorificar o nome dEle. E todas as coisas que eu fizer, deve ser com esse propósito, fazer a vontade do Senhor, fazer o meu Deus conhecido naquele contexto. Irmãos, é uma simples reflexão, mas que nós, olhando para o exemplo do Daniel, nós venhamos aprender essa verdade. E tudo começa como? Conexão com os céus. Que nesse dia, onde nós buscamos sempre estar conectados com o mundo, é zap zap para lá, zap zap para cá, não esqueça, por favor, de mandar também zap zap para Deus. Não esqueça de estar aos pés do Senhor em oração, buscando realmente ter um relacionamento com Ele. Irmãos, se tem uma coisa que é a minha luta, eu falo como pastor para vocês, a minha luta é manter a minha intimidade com o Senhor. Não é fácil, porque é dia e noite aquela correria, ajuda um aqui, faz isso, prepara o sermão, arruma o departamento, arruma dinheiro para esse e tal. É o tempo todo essa correria. Se nós não nos policiarmos, não tirarmos tempo para Deus, fugirmos daquela questão de querer se acostumar com o sagrado, que é um problema que nós sofremos hoje, porque a gente tem as músicas todas aqui no celular, bota, toca, a gente tem culto o dia inteiro na televisão se quiser, tem culto no rádio, as pessoas começam a se acostumar com o sagrado, vem para a igreja, mas a música que se canta já, é automático, liga o botão automático, nem mais se pensa o que está cantando, nem mais se pensa o que está orando, e isso é um perigo que nós corremos hoje, meus irmãos. Por isso nós precisamos sim voltar aos pés do Senhor de todo o coração, pensando a maneira que nós estamos vivendo a nossa fé, e daí sim, mesmo se nós formos jogados na cova do leão, a gente pode ficar tranquilo, porque nós vamos ter capacidade de estar sossegados, porque Ele cuida de nós. Só se desespera na cova dos leões quem já está tão distante do seu Deus que perdeu a dimensão dele e não tem mais noção do poder dele. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Oh, aleluia! Melhor que ficar em pé. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar 10 minutos. Vamos buscar a face do nosso Deus. Vamos viver essa intimidade que Ele deseja.